Olá pessoal, eu sou Priscila Honório e com esse vídeo eu quero dar início a uma série de vídeos falando sobre Setembro Amarelo. A data de hoje e o horário em que esse vídeo foi postado tem um significado muito importante que vocês vão saber nos próximos vídeos. Prometo que no próximo vídeo eu mostro meu rostinho, tá bom? Eu vou fazer uma ousadia hoje. Eu vou citar um texto que eu escrevi no dia 30 de agosto de 2016. No dia anterior, eu tinha ouvido uma notícia sobre um pai de família que, totalmente desesperado, ele matou a esposa, jogou os 2 filhos da sacada e depois se suicidou do 18º andar. Esse texto ele fala sobre o quanto às vezes o sentimento que o outro tem, o problema que o outro fala parece bobo, pequeno. O texto fala sobre os sentimentos escondidos que às vezes a gente não consegue perceber no outro. O texto também fala de como a gente pode ser o diferencial. O que é desespero para você? Sinônimos como extrema aflição, angústia, falta de esperança podem ser algumas formas de descrever esse sentimento. Você já se imaginou totalmente sem esperança? Eu faço essa reflexão baseada no que aconteceu com aquela família do Rio de Janeiro, que foi devastada pelo desespero de um pai que se viu sem rumo, sem opção, sem escolha. Eu sei que você pode falar, mas Pri, eu também tô cheio de dívida, tenho um monte de problemas e nem por isso eu saí por aí matando pessoas. Eu entendo isso e eu me felicito muito por você ter essa resiliência e essa capacidade de se adaptar. Mas eu fico aqui pensando, quantas pessoas agora, aí, do seu lado, aqui do meu, estão pensando em cometer um ato semelhante a desse pai? E eu nem estou falando em suicídio ou homicídio, não, eu estou falando desse desespero. Quantos pais de família estão indo aos bares, às biqueiras, anestesiar a terrível sensação de incapacidade e frustração diante desse sistema capitalista que prega que trabalhar muito e sempre é uma obrigação para se ter sucesso? Quantas mulheres estão sendo espancadas pelo esposo que se vê desesperado e incapaz? Quantos filhos estão tendo a educação negligenciada e estão sendo envolvidos pela carência e pela solidão, frutos da necessidade que seus pais têm de terem 2 ou 3 empregos? Quantos fins de semana estão sendo adiados pela falta de tempo, de dinheiro, de força e de ânimo por causa da rotina semanal, que é sempre tão enlouquecedora? Quantos casamentos estão sendo engolidos pela urgência da conta, pelo saldo vermelho no banco, pela falta de recursos mínimos em casa? Olha, claro, óbvio que é normal que se tenha uma meta,
E eu sei que é preciso um bocado de dedicação, de suor, de gana para se conquistar algum objetivo específico. Mas e quando as metas não são cumpridas e os sonhos não são realizados, ainda que você gaste toda a sua energia física e emocional possível? E quando você se dedica muito, coloca todo o seu conhecimento à disposição da empresa, faz banco de horas, passa noites em claro e de repente você é substituído por uma outra pessoa que faz o mesmo, mas custa muito menos que você. E quando você tem que estar em um trabalho subhumano, às vezes com salário ridículo, muitas vezes com tratamento frio, desprezível, onde você não se sente valorizado, mas você é obrigado a permanecer lá para colocar comida na mesa da sua família. E quando você decide abrir uma empresa, empreender, você vai lá, estuda para isso, observa o mercado, elabora um bom plano de negócio, investe todos os seus recursos financeiros, físicos e afetivos para o sucesso. E gradativamente percebe que por mais esforço que você tenha, esse sucesso não vem. Hoje, não basta ter ensino médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Hoje não basta mais trabalhar 8, 12, 16 horas. A sensação que eu tenho é que muitas pessoas estão se sentindo totalmente fora do controle da situação. Elas se veem à mercê das contingências que são impostas pelo sistema que as iludem, as sugam e depois as desprezam sem a menor cerimônia. Hoje em dia, a dedicação, a entrega, o estudo e tantos outros bons caminhos que nos ensinaram estão dando em becos escuros. O tal QI, quem indica, está cada vez mais valorizado do que nunca. Tem cheiro de corrupção em tudo. Quando você entra no processo seletivo, já tem que contar com a possibilidade de que talvez alguém menos qualificado que você possa estar ali, mas já com uma carta marcada, e que por mais que você se destaque, a vaga já está preenchida. Prestar um concurso, fazer uma prova, apresentar um trabalho inovador, todos os resultados podem ser manipulados. E aí fica a pergunta: até quando? Até quando as pessoas vão suportar? Até quando o energético, a pinga, a cocaína, os remédios ou sei lá qual substância vai dar conta de segurar a enorme sensação de incapacidade diante do atual cenário, onde quem tinha muito pouco não está conseguindo nem manter o básico para a manutenção da sua casa? Parece que está tudo perdido, né? Mas como diria Renato Russo, existem possibilidades. Se você pensar no todo, no macro, a sensação é que está tudo impossível. Mas eu queria te convidar a pensar no micro, ao seu redor. Eu te afirmo que nós podemos ser luz, sal, açúcar, colo, ombro. Nós podemos nos colocar no lugar do outro de verdade. E eu não estou falando dessa balela, desse blá blá blá, de que vai dar tudo certo. Ai, chora não. Ai, fica firme, vai dar tudo certo. Não chora, respira. Não, eu estou falando de você ter uma ação de verdade, da gente se fazer presente ao lado, perto, junto, ainda que o corpo esteja distante. Eu desejo que haja muita resiliência, desejo que haja muita capacidade de adaptação e que haja muita fé. E eu não estou falando de religiosidade, estou falando de fé. E que nunca se finde a esperança. E que a família, os bons amigos e a fé sejam nossos suportes para lidar com esse turbilhão de sentimentos
e emoções que são frutos dessa crise moral, política e econômica que está no mundo todo. Nós podemos fazer a diferença. No próximo vídeo, a gente conversa um pouquinho mais sobre o Setembro Amarelo e sobre como a gente pode fazer essa diferença